7. Investing in Imperatriz capítulo 37. O acidente na vida de Ying Bing. Autor: Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Além do portão de pedra havia uma caverna. Há árvores, pedras e insetos, todos cristalizados, como se transformados em gemas carmesim. Deslumbrante, mas sem vida. Ninguém pisou ali há séculos, mas tudo na caverna parecia eternamente preservado naquele vermelho cristalizado, congelado em um único momento. O brilho radiante ficou mais denso, agora denso o suficiente para ser compreendido. Em sua nascente erguia-se uma muda mística e vividamente realista. Perto dali, uma piscina do tamanho de uma banheira continha um líquido de tom rosado, exalando uma fragrância intoxicante que fazia cada poro formigar. Esse era todo o legado da Fênix das 9 cores. Tudo era idêntico a quando Ying Bin veio aqui em sua vida passada. Ela expirou lentamente. A Fênix das 9 cores era crucial para ela. Para ser direto, sem seus 9 espíritos, a escritura da Fênix de sangue em que ela confiava seria sem raízes, inferior até mesmo às técnicas comuns. Seu renascimento também foi possível apenas porque ela usou uma arte proibida da escritura da Fênix de sangue, uma que ainda estava no âmbito da teoria na época, Nirvana. Agora, ela havia obtido o espírito radiante muito antes. E sem tentativa e erro, ela conhecia todos os seus segredos. Nesta vida, ela voaria mais alto, mais rápido, mais longe. E Ying Bing acalmou seu coração acelerado e falou suavemente: a água da piscina carrega um traço da essência de uma besta auspiciosa. Pode se divertir com isso. Os benefícios para seu futuro são imensuráveis. No mínimo, seu refinamento corporal avançará a passos largos. Uma gota da essência da Fênix das 9 cores. Em sua vida passada, se banhar lhe permitia que ela destravasse seus meridianos. A partir de então, ela se tornou imune a todos os venenos e prosperou sem esforço no reino Keyblade. Agora, ela não precisava disso. Muito obrigado, então. Você deveria ir reivindicar sua herança agora. Lima sorriu, satisfeito. Embora o bloco de gelo não tivesse explicado explicitamente, ele sabia, essa chamada essência auspiciosa de besta era, sem dúvida, o sangue da Fênix das 9 cores. Mesmo sem as recompensas prometidas pelo sistema, essa viagem já era uma recompensa inesperada. Poucos tesouros que o sistema oferecia poderiam rivalizar com o valor dessa reserva. Apesar de toda sua aparência fria, o bloco de gelo ainda o protegia. Ele não hesitou. Ao entrar na piscina, uma onda avassaladora de vitalidade penetrou instantaneamente por cada poro, como pequenos peixes passando por seus meridianos. A sensação era eufórica, como se sua própria alma estivesse sendo purificada. Com isso, minha dívida está paga. E Ying Bing esperava se sentir aliviado assim que a dívida fosse quitada. Mas, inexplicavelmente, uma dor oca permanecia em seu peito. Ainda assim, o progresso de Limo já era uma mudança monumental no destino. Com o tempo, talvez até conquiste um lugar para si no deserto do leste. Reprimindo suas emoções, ela baixou o olhar para a muda. Embora mal fosse mais alto que uma pessoa, exalava uma aura de grandeza. Seus galhos estavam nus, sem vida, ou assim parecia. E Ying Bing mordeu a ponta do dedo. Sangue pingava no solo, infiltrando-se nas raízes. Um milagre aconteceu. Primeira queda, casca murcha pulsava com vitalidade renovada. Segunda gota, brotos sensíveis brotaram ao longo do tronco. Terceira queda, botões se estendiam em galhos, crescendo rapidamente. Quarta queda, folhas se abriram e, no topo da copa, um pequeno botão surgiu. Na nona gota, o botão finalmente floresceu. Um grito cristalino, claro como jade quebrado. Espírito radiante. Seus olhos fixaram a flor, onde uma fênix do tamanho da palma da mão estava empoleirada. O pássaro era requintadamente realista, seus olhos brilhando com inteligência. Se não fosse pela verdade, alguém poderia confundi-la com uma criatura viva. Ela estendeu a mão, esperando que ele pulasse em sua palma. Mas, a fênix de repente bateu as asas e disparou para longe. E Ying Bing? Seu coração disparou enquanto ela girava, acompanhando o voo do navio. Para, Limo? O pássaro pousou no ombro do jovem, chorando e se aconchegando como se cumprimentasse um velho amigo. O espírito radiante, nutrido pelo próprio sangue, escolheu Limo? Ele encarou, a descrença lutando com a negação. Sua constituição fênix de gelo da lua despertou o espírito.
provando sua afinidade com a Fênix das 9 cores. Ela era a herdeira legítima, isso era indiscutível, em ambas as vidas. Então por quê? Limu? Como o espírito radiante pôde abandoná-la por ele? Foi a aura da Fênix verdadeira naquela bolsa que carregava. Hã? De onde veio esse pássaro? Lima estava deliciosamente molhado quando uma criaturinha deslumbrante começou a pular em seu peito. Ele se virou para perguntar a Ying Bing se era perigoso, apenas para encontrar sua expressão indecifravelmente complexa. Seu estômago afundou. Primeira vez que ele viu o bloco de gelo assim. Isso é sua herança. Lima arriscou. A voz de Ying Bing era estranhamente calma. Sim. Limu. A caverna caiu em silêncio repentino, com apenas o som da respiração dele exaudível. A atmosfera ficou estranha por um momento. Isso. Bloco de gelo. Você não está realmente pensando em me matando para pegar o tesouro, é? Limu levantou-se da piscina, testando o terreno com suas palavras. Somos praticamente irmãos. Amigos de infância. As emoções de Ying Bing eram indescritíveis no começo. Mas o olhar nervoso no rosto do jovem inexplicavelmente apareceu cômico. Ela arqueou as delicadas sobrancelhas. Por quê? Ao ouvir isso, Limu realmente relaxou. Você está blefando. Você não é esse tipo de pessoa. E Ying Bing ergueu o olhar para ele, silenciosa. De fato, se esse garoto não confiasse nela completamente, ele não teria pulado atrás dela. Limu perguntou de repente, isso é importante para você, não é? Sim. E Ying Bing assentiu, incapaz de se conter para não se perder nas memórias. As 9 almas da Fênix primordial das 9 cores ajudaram a superar inúmeras provações. O que antes parecia mera fortuna depois se tornou parte inseparável de seu destino. E entre eles, a alma radiante ficou com ela por mais tempo. Mas agora, essa parte da vida dela escolheu outra pessoa. O coração da Imperatriz do Céu Fênix estava emaranhado com emoções além das palavras. Então isso deve ser algo extraordinário. Limo examinou um pequeno pássaro animado pulando em sua palma. Uma coisinha bem bonita. As sobrancelhas de Ying Bing permaneceram franzidas por um bom tempo antes de finalmente relaxarem. Mas já que escolheu você, agora pertence a você. Hã? Limo piscou. Depois de tanto esforço, você não está ressentido? Estou. Mas ele escolheu você. E Ying Bing recuperou a compostura. Além disso, sem ela, ainda sou eu. Que arrogância. Limo teve que admitir que ficou um pouco impressionado. Ele queria provocar o bloco de gelo, mas, em vez disso, acabou sendo o que ficou maravilhado. Não é à toa que ela era escolhida. Rindo sozinho, Limo bloqueou o pequeno pássaro fênix enquanto ele tentava se aconchegar nele. O pássaro parecia ofendido, sua expressão quase humana em sua confusão. Vai. Vá para onde você pertence. Fique com ela, e ainda vai me ver com frequência. Com um arremesso suave, ele lançou a pequena fênix de volta para Ying Bing. E Ying Bing olhou para cima. Seu rosto de jade finalmente perdeu a calma habitual. Ela encarou o garoto, os olhos cheios de surpresa, até de perplexidade. Era como se ela o visse pela primeira vez. Isso pode mudar seu destino. Te dará a chance de estar no topo dos 9 céus e 10 terras. Se você se arrepende agora, ainda não é tarde. Eu sei. O sorriso de Lima era genuíno. Quanto mais precioso o tesouro, maior o retorno do investimento. Um legado valioso o suficiente para alterar o destino de Ying Bing. Que tipo de recompensa o sistema lhe daria por isso? TSK-TSC. Mas é raro ver você se importar com algo. Isso não é fácil. Os olhos serenos de Ying Bing permaneceram nele, imóveis. O sorriso do garoto era tão brilhante quanto sempre, sem hesitação, até um toque de expectativa. Tendo vivido 2 vidas, ela testemunhou demais. Diante da sorte, cônjuges tramavam um contra o outro, pais e filhos se voltavam uns contra os outros, irmãos derramavam sangue. Ela já estava acostumada com tudo isso. Foi justamente porque ela nunca mais confiou totalmente em ninguém que chegou tão longe. Mas hoje, parece que surgiu uma exceção. Ser sentimental não combina com você. Aprecie-se e aceite o legado. As emoções indecifráveis nos olhos de Ying Bing mudaram várias vezes antes de finalmente suavizarem levemente. Certo. O pequeno pássaro fênix voou para sua testa, transformando-se em uma marca dourada rosa. Uma infinidade de luzes auspiciosas explodiu no instante. O brilho radiante irrompeu da entrada da caverna,
florescendo em um espetáculo indescritível de brilho. Lá fora, o crepúsculo começava a cair. Mas o abismo claro de repente se iluminou, como se transformado em um rio de estrelas tecido de luz. O grito claro de uma fênix ecoava sem fim, ressoando pelos céus. Era possível ouvir claramente, não apenas na seita do abismo claro ou na prefeitura do Sol Roxo, mas em toda a terra devastada do leste. No topo do penhasco Monviel, os anciãos ficaram paralisados, o choque evidente. O abismo claro mudou. Avise o mestre da seita imediatamente. Investigue em Imperatriz capítulo 38, o bloco de gelo cercado de estrelas, limo neste momento, a seita que em João havia se tornado, sem dúvida, a presença mais deslumbrante da prefeitura do Sol Púrpura, seu brilho radiante quase eclipsando o brilho da lua no céu. Na cidade da prefeitura do Sol Púrpura, dentro de um quarto elegantemente adornado, um homem idoso vestido com mantos luxuosos repousava os pés no colo de duas jovens criadas para se aquecer. De repente, a cor das cortinas da janela mudou. Ele se levantou lentamente e perguntou, por que há um brilho tão deslumbrante lá fora? Senhor da prefeitura, vem da direção da seita Qinjuan. Qinjuan. O velho caiu em contemplação, sua expressão mudando várias vezes. Prepare uma carta. Convide o ancião Inua do Pico das Raras Bestas para uma conversa em nossa residência. Sim. O mordomo reconheceu a ordem, mas hesitou, como se quisesse dizer mais. Fale se tiver algo a dizer. Princesa Shulong. Ela desapareceu. Quando o mordomo terminou de falar, estava encharcado de suor, sem ousar olhar para seu mestre, a expressão do senhor da prefeitura do Sol Púrpura. Após um longo silêncio, uma voz baixa e assustadora finalmente respondeu, cave 1 metro no chão se for preciso, mas encontre e traga-a de volta. Sim. No Lago Beluu, um navio enorme, tão imponente quanto uma montanha, estava ancorado no rio, seu tamanho quase rivalizando com as ilhas ao redor. Bandeiras pretas tremulavam ferozmente ao vento, seus caracteres bordados em prata declarando ousadamente, Baleia Carmesim, a gangue da Baleia Carmesim, uma das 3 grandes seitas da prefeitura do Sol Púrpura, era ostensivamente a mais fraca das 3. Ainda assim, seus membros eram uma tripulação heterogênea de patifes e andarilhos, que se dizia contar em dezenas de milhares. Incontáveis facções do submundo estavam secretamente envolvidas com eles. Um homem corpulento e barbudo estava na proa do navio, mãos cruzadas atrás das costas enquanto olhava para o horizonte. A seita Qinjuan desenterrou um tesouro raro, ou algum tipo de legado foi despertado. Grande líder, na minha opinião, é a segunda opção. Atrás dele, um jovem de rosto pálido e sem barba falou. Estranhamente, o homem barbudo, líder da gangue da Baleia Carmesim e uma força poderosa do reino da paisagem externa, não refutou nem duvidou das palavras do jovem. A seita Qinjuan tem uma longa história. Se um legado surgiu agora, deve ser extraordinário. E quem merece herdar deve ser um prodígio, talvez até alguém digno do ranking do dragão oculto. A voz do homem barbudo era grave. Ele sonhava há muito tempo em elevar a gangue da Baleia Carmesim sob sua liderança, superando a seita Qinjuan para assumir a posição principal. Era totalmente possível. Afinal, Shanguan Wenkang estava envelhecendo. Comigo aqui, que diferença faz se algumas aberrações surgem nesta pequena prefeitura do Sol Roxo? Será que eles poderiam me superar? O jovem de túnicas carmesim lambeu os lábios. Você fala a verdade, senhor. A preocupação nos olhos do líder da gangue da Baleia Carmesim desapareceu. No domínio do Nether do Norte, no topo de um pico montanhoso impossivelmente, erguia-se uma pagoda de 100 andares tão alta que parecia raspar os céus. A seita Ayatiana. A renomada classificação do dragão oculto, junto com as 3 classificações do céu, da terra e do homem, todas se originaram daqui. No topo da torre do observatório, uma senhora idosa de cabelos prateados brancos estava paralisada, o rosto inclinado para o céu. Há quanto tempo ela estava assim? De repente, o canto do olho dela se contraiu, e sua voz envelhecida murmurou. O alinhamento celestial era originalmente um dos 9 céus se deslocando, com a estrela Taiyin dominante. Então por que tudo está em causa agora? Ela pegou um prato de jade de suas vestes, sobre o qual inúmeras peças de jade do tamanho de unha deslizavam lentamente. Enquanto canalizava seu poder, as peças se moviam cada vez mais rápido, até que, de repente, se fixaram no lugar. Toda a placa de jade escureceu. O mesmo aconteceu com a pele da velha. Tosse. Tosse. Mestre,
O que houve? O Yinguru. Yinguru. Você quer dizer o fenômeno do caos Xingu registrado pelo nosso fundador? A velha suspirou profundamente, seu rosto já pálido envelhecendo ainda mais. A jovem donzela de olhos brilhantes mordeu o lábio, o coração em turbulência. A seita Yantian podia perceber o destino, observar a ascensão e queda de eras e até manipular eventos nos bastidores. Isso incluiu a fundação do Grande Yu e a ascensão do Imperador Marcial. O fenômeno do caos Xingu significava uma coisa: a seita Yantian estava prestes a perder de vista o destino. Mestre, o príncipe herdeiro solicita uma audiência. Outro discípulo avançou para transmitir a mensagem. Diga a ele que essa velha não vai ajudá-lo a encontrar a princesa Shulong, nem conseguiria, mesmo que tentasse. De volta à seita Qinjuan, com um evento tão monumental se desenrolando, o julgamento da seita naturalmente foi interrompido. Afinal, por toda a cordilheira Qinjuan, onde quer que o brilho radiante tocasse, bestas de todas as forças fugiam aterrorizadas ou se encolhiam no chão, tremendo. Continuar o julgamento teria sido inútil. No penhasco Monviel, um ancião magro se aproximou da beira do precipício. Shanguan Enkang ainda usava suas vestes simples de cânhamo cinza-cinza, parecendo menos um mestre de seita e mais um velho fazendeiro bondoso. Mestre da seita. Mestre da seita. Os anciãos saíram do transe um a um. Há quanto tempo Ying Bing Lima está no abismo Qinjuan? A voz de Shanguan Enkang era suave. Cerca de 2 horas. As sobrancelhas de Shui Jing agora estavam completamente livres de preocupação. Mestre da seita, os dois devem ter entrado em um dos reinos ocultos da seita Qinjuan. Provavelmente já reivindicaram o legado ali. Isso. Esse velho também pensa assim. A expressão de Ai era um espetáculo de se ver. Não que Ai não tivesse falta de compostura, nenhum dos outros anciãos parecia muito mais calmo. Desde a fundação da seita Qinjuan, ninguém jamais havia visto essa oportunidade lendária. Um brilho que se estendia por milhas, iluminando céu e terra. Esse era um legado além até das imaginações mais selvagens de seus pais. A única pergunta era, quem a obtive? Ying Bing? Ou, meu precioso discípulo realmente me faz sentir bem. Shangu apoiou as mãos na cintura, seus olhos amendoados refletindo o brilho cintilante. Se meu discípulo herdar esse legado, ele certamente se tornará o próximo mestre da seita. E quando ele for mestre da seita, eu serei o grande ancião. Então posso gastar o dinheiro da seita como quiser. Ei! Shanguan limpou o canto da boca, completamente encantado. Os anciãos. Jovem senhora, ainda nem sabemos a quem pertence esse legado. E o mestre da seita ainda está vivo e bem, e você já está tramando como se descontrolar? Se Shanguan se tornasse grande ancião. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. Qian Bufan declarou severamente. Até o mestre da seita deve buscar a aprovação dos anciãos do pico para usar os recursos da seita. Este velho acredita que Ying Bing é mais provável que tenha obtido o legado, disse o ancião An. O ancião do pico do poente do sol assentiu em concordância. Aquele grito mais cedo soou feminino. Shanguan? Agora dá para saber o gênero pelo som? Shui Jing só conseguiu rir sem saída. Também é possível que os dois tenham compartilhado a herança. Finalmente, o brilho preencheu todo o abismo Qinjuan. O jovem e a jovem recuaram para o penhasco Monviel. Limo exibia um sorriso brilhante e satisfeito. A testa de Ying Bing brilhou levemente, adicionando um toque de divindade à sua beleza já deslumbrante. Mas o sorriso de Limo era simplesmente radiante demais. Por um momento, ninguém pôde dizer quem realmente havia obtido o legado. E daí? Cadê o legado? Shangu imediatamente correu até Limo, examinando-o e até cheirando-o. Não comigo. Limo abriu as mãos. Então por que você está sorrindo, idiota? Não com a Limo? Todos os olhares se voltaram para Ying Bing. Eu realmente obtive um legado antigo, confirmou Ying Bing com um aceno. Ela conhecia as origens da fênix primordial de 9 cores. Mas, aos olhos de todos, essa deveria ser a primeira vez que ela receberia uma herança, então não deveria conseguir contar suas origens com tanta familiaridade. Claro, isso não diminuiu o espanto dos anciãos. Por causa de 2 palavras, antigo. Embora reverenciar o passado e menosprezar o presente seja imprudente, como nas técnicas de cultivo, que podem ser refinadas e aprimoradas por gerações futuras, a herança é uma exceção. Quanto mais velho ele é, mais precioso ele se torna.
Se não tivesse significado, já teria sido perdido com o tempo. Apenas os verdadeiramente notáveis perduram até os dias atuais. Nossa seita Qin Yuan pode ter acabado de gerar um prodígio capaz de alcançar a classificação do dragão oculto. A história da seita Qin Yuan é profunda, mas inúmeros exploradores retornaram de mãos vazias. Quem diria que viveríamos para ver uma herança assim ressurgir? Com um talento incomparável e uma fortuna imensa ao seu lado, as conquistas futuras de Ying Bing são inimagináveis. A multidão não conseguiu conter o espanto e a empolgação. Enquanto os anciãos a olhavam como um tesouro inestimável, a própria Bing de $2 apertou os lábios e, em vez disso, voltou a olhar para um jovem não muito longe. Lá, ela o viu sorrindo ainda mais. Parabéns, anfitrião. Seu investimento em Ying Bing foi bem sucedido, concedendo a ela uma herança fundamental em sua vida. Gostaria de reivindicar sua recompensa. Enquanto o bloco de gelo era tomado por admiração, Yong Limo não sentia nem um pouco de inveja. Porque, momentos atrás, ele havia recebido um feedback do sistema sobre seu investimento. Se não fosse pelo momento inconveniente, ele teria reivindicado imediatamente. Espere eu voltar. Espera até eu voltar. Esfregando as mãos em expectativa, Limo mal podia esperar para voltar ao pavilhão da água do outono. Naquele momento, Shanguan Wenkang finalmente falou em tom medido: chega. Ying Bing, essa oportunidade é sua para usar. Você não precisa explicar para ninguém. A partir de hoje, o penhasco da Vista da Lua está selado. Investing em Imperatriz capítulo 39, pedido em Grael, feedback sobre 3 investimentos pavilhão da água do outono. O mestre pequeno Li cantarolava uma melodia enquanto começava seu dia agitado. Os ingredientes de hoje eram carne de animais exóticos caçados anteriormente. De bom humor, ele achava cozinhar ainda mais prazeroso. Seu talento como chefe provavelmente, só talvez, um pouco melhor do que seu talento como espadachim. Serpente de asa ruiva picante, tartaruga de dorso espinhoso cozida, cordeiro de chifre preto refogado com cebolinha, lobo de anéis de queimado cozido e um acompanhamento de verduras. 4 pratos e uma sopa, absolutamente deliciosos. Tão perfumado. Antes que os pratos pudessem ser colocados corretamente na mesa, uma figura de vestes de palácio já havia aparecido na porta e rapidamente se dirigiu à mesa, arrancando um pedaço de cordeiro com os dedos e colocando na boca. Mestre, você não foi com os anciãos para a reunião do conselho? Limo lhe entregou um par de azis. A seita Qin Yuan estava em tempos turbulentos. A questão do bloco de gelo receber a herança deixou toda a seita empolvorosa. Se antes todos consideravam Ying Bing a futura líder da seita, agora praticamente a tratavam como a ancestral fundadora da seita Qin Yuan. Se não fosse pelo fato de que o bloco de gelo tinha apenas 16 anos, os anciãos já a teriam consagrado como divindade. E nesse momento crítico, os hereges do culto invocador de demônios haviam causado problemas novamente. O mestre da seita imediatamente convocou todos os superiores ao pico principal Qin Yuan para discussões. Aqueles velhos só continuam falando as mesmas bobagens, nem se deram ao trabalho de ouvir. Shanguo estalou a língua, suas delicadas sobrancelhas franzidas em desprezo pelos velhotes. Limo. Bem, ele não podia exatamente esperar que seu mestre contribuísse com algo construtivo. O mestre da seita me deu uma tarefa, porém. Concordei relutantemente. Shanguo apoiou o queixo em uma mão enquanto seus azis voavam sobre os pratos. Limo piscou. O reverenciado mestre realmente obedece às ordens do mestre da seita. Ele me disse para me mudar para o pavilhão da água do outono para poder guiar vocês melhor. Shanguo inclinou a cabeça, acrescentando com um leve resmungo: se não fosse pelo pequeno Bingo aqui, eu não teria me dado ao trabalho. Limo sorriu com ironia. Ele podia imaginar as intenções do mestre da seita. Em vez de guiá-lo, isso era mais sobre proteger Ying Bing. Sua mestra podia ser pouco confiável, mas era inegavelmente formidável em luta, tanto que podia até arrancar alguns fios da barba do mestre da seita, se provocada. Com uma encrenqueira como ela de guarda, a segurança do pavilhão da água do outono disparou. Depois da refeição. Pequeno Bing, que tipo de herança você recebeu hoje? Shanguo baixou a voz curiosa. Ying Bing colocou sua tigela e aziz na mesa. Por algum motivo, ela se sentia um pouco menos fria com esse ancião despreocupado do pico do cluster de jade. Enquanto canalizava seu qi e sangue, um tênue halo de luz envolvia gradualmente. Os olhos de Shanguo brilharam de surpresa. Ela casualmente jogou uma taça de vinho em direção ao brilho.
O copo estava suspenso no ar por uma força suave, girando lentamente sobre o halo. O vinho dentro da taça também foi puxado pelo controle de Ying Bing, formando uma esfera líquida que orbitava ao redor dela, liberando o sopro interior no reino Qi-Sang. Não, isso vai muito além do simples sopro interior. Shang se maravilhou. Só uma aplicação menor, e Ying Bing respondeu com um leve aceno. Então, o halo pulsou com força. Craque! A taça de vinho se despedaçou. Ofensivamente, o halo podia atacar sem ser visto. Defensivamente, podia redirecionar força com esforço mínimo. Shang bateu palmas entusiasmado, completamente impressionado. Limo suspirou tristemente ao ver os cacos espalhados. Minha taça de vinho Celadon. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Bloco de gelo. Quanta água você consegue controlar? Água. Ying Bing caminhou até o tanque de água e guiou o halo até ele. Imediatamente, um fluxo rápido se transformou em um dragão aquático enrolado, girando ao seu redor sem esforço. Os olhos de Limo brilharam. Ele colocou sua tigela de arroz vazia na corrente de água envolta no halo, deixando-a girar e bater junto com o fluxo. Ying Bing? Limo, está lavando bem. O jovem parecia ter descoberto um mundo totalmente novo. Vendo o espanto e a admiração em seus olhos, as sobrancelhas levemente franzidas de Ying Bing relaxaram. Estranhamente, ela não achava essa sensação desagradável. Na verdade, ela sentia uma leve sensação de realização. Pode adicionar mais 2 tigelas? Claro. Uau, incrível. Shang apoiou o queixo em uma das mãos, observando o casal com um brilho de diversão levemente embriagada nos olhos. Bloco de gelo. O apelido era estranhamente apropriado. Ela esqueceu alguma coisa. Ah, bem, provavelmente não é importante. O luar cobriu os galhos. Dentro do quarto dela, Ying Bing desenhou personagens elegantes em um bilhete de bambu. Depois de mergulhar na piscina de sangue da Fênix, o corpo renasceu, ideal para refinamento corporal. Talento com espada é razoável. Com esforço e orientação suficientes, dominar uma técnica de espada não é impossível. Possui um coração inocente. A arte da observação mental é crucial. Deve cultivar métodos equilibrados para evitar desviar pelo caminho errado. O que ela escreveu foi nada menos que sua avaliação do estado atual de Limo e um plano para seu crescimento futuro. Ying Bing já havia decidido. Quando ela se aventurava além do domínio do deserto oriental, levaria Limo consigo. Por algum motivo, ele tinha mudado tanto nesta vida. Seria por causa do renascimento dela, desencadeando um efeito cascata. Seja qual for o motivo, não importava. O fato permaneceu. Na caverna, ele havia deixado a herança para ela. Talvez ele ainda fosse comum agora. Mas com sua orientação, reverter seu destino era apenas uma questão de tempo. O que deu a Ying Bing um leve alívio foi que, embora Limo não tivesse talentos brilhantes, também não tinha falhas gritantes para corrigir. Em resumo, ele era uma folha em branco, cheia de potencial. Com a abordagem certa, elevá-lo a um verdadeiro prodígio era totalmente possível. Mesmo agora, ele já conseguia conquistar um lugar entre os seus pares no domínio do deserto oriental. Guardando o slip de bambu, voltou para a cama e puxou as cortinas. Logo, um frio gelado se espalhou, a geada lentamente se espalhando da cama. Embora ela tivesse obtido o halo do amanhecer prematuramente, antes de alcançar o reino da paisagem interior, sem um mundo interno, controlar o poder do yin lunar continuava impossível. Na verdade, com o halo da aurora aprimorando seu físico, o yin lunar dentro dela havia se tornado ainda mais forte. Isso também significava que sua velocidade de cultivo aceleraria ainda mais. O halo do amanhecer também continha uma técnica de grau divino focada na manipulação da respiração interior, a Luki da Fênix. Ela já conhecia essa arte marcial antes, mas sem a auréola, era inútil. Assim que a classificação do sistema terminasse, ela deveria poder entrar no reino do sopro interior. Na casa ao lado. Falando nisso, cadê minha recompensa por ficar em primeiro lugar no julgamento da seita? O mestre guardou no bolso. Após um momento de contemplação, Limo desistiu. Não importava. Comparado às recompensas que ele havia colhido do bloco de gelo, tudo era trivial. Como todos sabiam, as recompensas de feedback do sistema geralmente eram melhores do que o que ele investia. Hoje, ele basicamente havia investido a herança da Fênix das 9 cores em Ying Bing. Os retornos deveriam ser ainda maiores. Com o pensamento,
Ele convocou seus status, nome, Limu, idade, 16, osso raiz, corpo imortal do útero místico, reino Ki, sangue, 10 meridianos, destino, avaliação, possui um físico imortal, destino em caos, futuro incognoscível, eventos recentes, banhado na fonte de sangue da fênix de 9 cores dentro de Qinjuan, talento físico muito aprimorado, aptidão para refinamento corporal fortalecida, conquistando o primeiro lugar no teste da seita. Você tem retornos de investimento não reclamados. Quer reivindicá-los? Reivindicar. Limu não hesitou. Retorno de investimento 1, selo celestial dourado. Retorno do investimento 2, semente mundial. Retorno do investimento 3, máscara vidrada informe. Limu. Bem, como esperado, foi uma grande pescaria. E não só um, mas 3 tesouros ao mesmo tempo. Investing em Imperatriz capítulo 40, selo do tomo celestial dourado, 3 retornos de investimento ao mesmo tempo. A pequena ali ficou surpresa e empolgada ao mesmo tempo. As recompensas colhidas do bloco de gelo desta vez pareciam não só de alta qualidade, mas também satisfatórias em quantidade. Por um momento, Limu ficou quase sobrecarregado. De fato, as pernas de Jade no bloco de gelo eram as melhores para se agarrar. Amanhã, ele definitivamente daria ao bloco de gelo algo legal como recompensa. Vamos dar uma olhada um por um. Limu voltou a olhar para a primeira recompensa, selo sacrifício celestial dourado. Pode elevar o grau de qualquer arte marcial abaixo ou igual a uma arte divina. Até as artes divinas podem ser aprimoradas. O pequeno Lee ofegou surpreso, sua falta de conhecimento do mundo é evidente. Para ser honesto, ele só tinha ouvido falar de artes divinas de passagem. Afinal, até mesmo a seita Qinjiuan, com sua longa história e um ancestral fundador vindo do continente divino central, possuía artes marciais apenas no nível das técnicas incomparáveis. Dominar uma arte marcial de nível médio era suficiente para ser considerado uma potência na prefeitura do Sol Roxo. Dominar uma arte marcial de alto nível permitia estabelecer sua própria seita. De fato, neste ponto, enquanto sua cultivação continuasse, Literally já podia ser considerado um especialista notável na prefeitura apenas por dominar a arte da espada do Grou de Fogo e 1000 penas. Quanto às artes divinas, Limu só ouvira contadores de histórias mencionar que, um século atrás, uma força poderosa conhecida como Venerável Marcial das 1000 Formas do continente central fugiu para o domínio do deserto oriental com uma arte divina em mãos. Na época, inúmeros especialistas de além da região desceram, e seitas locais como a seita Qinjiuan nem sequer tinham o direito de intervir. Até mesmo os guardas caçadores do céu do Grande Yu intervieram pessoalmente. No fim, ninguém sabia quem acabou com aquela arte divina. Em sua compreensão, as artes divinas eram o ápice dos 9 céus e das 10 terras. Além das artes divinas, isso estava completamente além da imaginação de Limu. Pena que eu nem tenho uma arte divina ainda. Vou guardar isso para depois. O coração de Limu disparou, como um pobre homem que de repente tropeçou em um baú de barras de ouro. As barras de ouro eram ótimas, mas ele não podia gastá-las imediatamente. A melhor arte marcial que possuía atualmente estava apenas no nível incomparável. Usar o selo sacrificado celestial dourado em uma técnica incomparável seria um completo desperdício. Deveria haver selos das escrituras celestiais que possam aprimorar técnicas incomparáveis. Então eu poderia primeiro elevar uma técnica incomparável a uma arte divina. E além disso, apenas uma arte divina, o bloco de gelo pode me derrubar a qualquer momento. O pequeno Lee sempre foi bom em manter a calma. Tendo lido tantos romances em sua vida passada, mesmo que não tivesse comido carne de porco, já viu porcos correndo. Fique calmo, mantenha calma. Limu se virou para a próxima recompensa, semente do mundo, um pequeno mundo nascente em estado de caos. Ele vai crescer e se desenvolver junto com a força de seu hospedeiro, com potencial para evoluir para um verdadeiro grande mundo no futuro. Um mundo incrível. Essas 3 palavras sozinhas já diziam muito sobre seu valor. Desta vez, Limu ficou genuinamente surpreso. Espera, ele não estava começando nas artes marciais? Agora o futuro era inclinar para o reino de Pangu dividindo céu e terra. A semente do mundo ficaria mais forte à medida que ele o fizesse. E à medida que o pequeno mundo crescesse, ele por sua vez o nutriria. No fim, o mundo se tornaria ele. Dentro do seu mundo, conceitos como força e fraqueza não importariam mais. Ele seria o Dao Celestial,
o governante supremo. Um único pensamento dele poderia virar os céus, mudar as estrelas. Os vastos 9 céus e 10 terras também devem ter começado de uma semente do mundo. Ela se expandiu naturalmente ou cresceu ao se prender a alguém? Os pensamentos de Limo vagaram, traçando conexões. Bem, isso não era algo que ele pudesse explorar por enquanto. Na percepção dele, seu pequeno mundo nem era um broto ainda. Reivindicar. No momento em que o pensamento cruzou a mente de Limo, o ambiente ondulou como água. Atordoado, ele viu inúmeras cores surgindo, se rearranjando, se transformando, uma caleidoscópio surreal. Então, num instante, todas as cores desapareceram, deixando apenas um vazio sem limites. Quando voltou a se viu parado em um espaço completamente branco. Uma névoa branca infinita se estendia em todas as direções. A área já desocupada não era maior que uma quadra de basquete, ainda menor que o pavilhão da água do outono. Mas esse espaço pertencia inteiramente a ele. Espada, venha. Com uma expressão solene, Limo fez um gesto casual. Uma espada divina surgiu do nada, sua aura afiada e imponente. Vestido de branco, ele parecia um espadachim incomparável. De repente, ele gritou: espada, abre o portão celestial. Num instante, energia limitada de espada irrompeu, varrendo céu e terra. Bem, se ignorasse o fato de que esse céu e terra tinha apenas algumas dezenas de metros de largura, o movimento ainda era bem legal. Ser espadachim é incrível. Se ao menos eu conseguisse fazer isso no mundo real. A pequena Ali suspirou. Seu talento com a espada não havia melhorado, era apenas seu lado performático agindo, com o mundo entrando na brincadeira. Este lugar ainda parece vazio demais. Vamos decorar um pouco. Limo se sentiu inspirado a dar um toque especial ao seu espaço privado. 10 minutos depois, o pequeno Lee havia esgotado todas as imagens que absorvia dos romances para transformar o lugar. O terreno árido agora ostentava pavilhões e torres, todos cristalinos e translúcidos, discretos, mas repletos de sofisticação. Entre as estruturas havia um poço antigo, um tabuleiro de xadrez, um forno de alquimia e uma série de outros itens extraordinários. Limo até considerou adicionar flores exóticas e ervas raras. Infelizmente, parece que ainda não consigo criar vida. Ele percebeu que, mesmo sendo governante deste mundo, havia limites para seu poder. Criar vida era uma delas. Mas eu posso trazer seres vivos de fora para dentro. Mas eles não podem ser mais fortes que eu. E as coisas criadas aqui ainda não podem ser removidas. Após alguns experimentos, Limo passou a entender melhor seu pequeno mundo. Tarde da noite. Retirando sua consciência da semente do mundo, Limo olhou para a lua lá fora. Ele estimou ter passado cerca de 2 horas lá dentro, e mais ou menos o mesmo tempo havia passado no mundo real. Por enquanto, o fluxo do tempo em ambos os mundos parecia sincronizado. Ah, certo, tem mais uma recompensa. Ele estava tão absorvido brincando que quase esqueceu o último. Máscara vidrada sem rosto, metamorfose, capaz de bloquear todos os métodos de detecção. A descrição foi concisa. Limo invocou diretamente. Era uma máscara de metal vidrada. Quando ele colocou o aparelho e olhou no espelho, seu comportamento completamente havia mudado. Com uma troca de roupa, nem ele reconheceria a pessoa por trás da máscara. Por exemplo, todo mundo tem uma certa aura. Mas com a máscara, ele podia projetar um ar de mistério profundo se quisesse. A máscara não só poderia alterar sua aura, como sua aparência também poderia mudar. Swish, no momento seguinte, a máscara vidrada sem rosto se transformou em uma figura com cabeça de dragão. Swish, a cabeça de dragão se transformou em um rosto de porco gordinho e cômico. Minha voz também pode mudar. Limo falou, e sua voz se tornou um barítono ressonante. Satisfeito, ele retirou o foco e começou seu cultivo. À tarde, quando Limo estava prestes a terminar sua refeição e se preparar para desbloquear seu 11º meridiano, uma convidada chegou ao pavilhão da água do outono. Era o ancião Ain, um velho conhecido. Limo e Ying Bing, por que vocês dois não foram ao pico da lâmina divina hoje? O velho franziu a testa assim que entrou, direcionando sua pergunta a Shangguo. Por que deveríamos ir ao pico da lâmina divina? Shangguo estava confortavelmente deitada em uma cadeira de balanço, tomando sol e cutucando distraidamente sua orelha. Eles ficaram entre os 3 primeiros no teste da seita. O ancião ainda estava claramente exasperado. Porque dizem que todo discípulo interior podia ir à caverna da borda divina para escolher uma arma.
Porque aqueles que entram na seita interna geralmente obtêm bons resultados no julgamento da seita. Como recompensa, eles recebem uma oportunidade de entrar na caverna da borda divina e escolher uma arma. Claro, como colocados entre os 3 primeiros, suas recompensas vão além disso. No entanto, a seita tem estado ocupada ultimamente, e algumas recompensas ainda não foram distribuídas. Ah, agora que você mencionou, eu me lembro de algo assim. Shanguo inclinou levemente a cabeça, finalmente lembrando. O ancião An não teve paciência para discutir mais com ela. Vendo que tanto Ying Bing quanto Lima estavam presentes, ele disse, venha comigo para o pico da lâmina divina. Ancião An, tem um pedido. E Ying Bing falou de repente. Pode falar. O mais velho parou no meio da curva. Notificar discípulos geralmente estava abaixo das funções de um ancião de topo como ele. A única razão pela qual ele veio pessoalmente era porque Ying Bing era o prodígio precioso da seita. Naturalmente, a opinião dela importava. E Ying Bing disse, gostaria de adiar nossa visita à caverna da borda divina por alguns dias. Por quê? E Ying Bing olhou para Limu e respondeu suavemente, sinto que minha esgrima ainda pode melhorar. Até lá, poderei conseguir uma arma melhor. Isso não é totalmente irracional. A anciã ergueu uma sobrancelha, aparentemente surpresa com seu progresso na esgrima, então assentiu. Isso é aceitável, mas não mais que 3 dias. Após 3 dias, o pico da lâmina divina entrará em sua temporada anual de chamas subterrâneas furiosas, e a caverna da borda divina ficará inacessível. Eu entendo. 3 dias. E Ying Bing estava confiante de que poderia elevar a esgrima de Lima a um nível superior. Até lá, conquistar o reconhecimento de uma arma famosa não deveria ser difícil. Investing em Imperatriz capítulo 41. Professor Bloco de Gelo está online depois que o Elder An partiu. Ancião Shanguo, você tem algum arranjo para Limo nos próximos dias? E Ying Bing perguntou. Shanguo estreitou levemente os olhos amendoados, pensando por um momento antes de responder. Além de cozinhar, não há nada particularmente urgente. Então, posso incomodá-lo para que me empreste por 3 dias. Gostaria que ele treinasse comigo em esgrima nesse período. E Ying Bing falou suavemente. Afinal, ela não era a mestra de Limo. Se quisesse ensiná-lo algo, ainda precisava pedir permissão à autoridade competente. Pequeno Binger, sua esgrima certamente é confiável, mas 3 dias. Não vai aprender muito pouco. Shanguo assentiu em concordância, embora ainda estivesse um pouco curiosa. Eu cuido disso. E Ying Bing tirou um item da manga. 3 varas de incenso azul céu. Incenso de ressonância espiritual. O líder da seita até te deu isso. Que generosidade. Os olhos amendoados de Shanguo se arregalaram levemente, claramente ciente do valor do item. Isso não foi um produto do domínio do deserto oriental. Na verdade, ela se originou na província divina central, feita de um raro tesouro chamado madeira de ressonância espiritual, moída até virar pó e misturada com outros materiais preciosos. Acender esse incenso enquanto medita sobre técnicas marciais pode dobrar a compreensão de alguém. No entanto, a madeira de ressonância espiritual crescia extremamente lentamente, apenas 1 polegada a cada 300 anos, tornando sua produção incrivelmente escassa. As reservas atuais da seita não podiam ser muitas, restos da era do patriarca fundador, cuidadosamente preservados por gerações sucessivas de líderes. O fato de Ying Bing receber 3 gravetos de uma vez dizia muito sobre a estima que ela era tida. Shanguo coçou a cabeça, sentindo-se um pouco envergonhada. Parecia que tudo o que ela fazia pelo discípulo era entregar alguns manuais marciais para ele e se aproveitar da comida dele. Espera, você quer dizer que vai usar o incenso de ressonância espiritual no pequeno Mu? Shanguo voltou à realidade. MN. Este item não me serve de nada de outra forma. E Ying Bing assentiu. Tudo bem, então vou deixar com você. TSC. Esse garoto realmente tem sorte. Shanguo sorriu enquanto ela concordava. Se ela não tivesse usado as coisas boas, seu discípulo se beneficiar disso era uma boa ideia. Aprender esgrima com você? Lima acabara de desbloquear outro meridiano. 11 meridianos agora, seu pequeno mundo havia se expandido por mais alguns zang. Então Ying Bing empurrou a porta e entrou. MN. Me acompanhe lá embaixo. A expressão de Ying Bing era serena ao falar, então se virou e desceu sem dizer mais nada. O que deu nela de repente? Limo coçou a cabeça, então pareceu perceber.
O bloco de gelo não era do tipo que se enrojava. O incidente sob o abismo claro, embora ela não tivesse falado sobre ele, deve ter pesado em sua mente. Tudo bem para ele. Com o bloco de gelo por perto, ele poderia poupar muito esforço em compreensão marcial. Sabendo que não era um talento natural com a espada, Yong-Li não tinha a intenção de abandoná-la completamente. Além disso, ele não tinha outras técnicas marciais para praticar no momento. Os terrenos abertos do pavilhão da água de outono. De um incensário de bronze, fumaça azul pálido subia. O cheiro do incenso sozinho trazia uma clareza que aguçava a mente e revigorava o pensamento. Limo sabia que aquilo era algo extraordinário. Da maestria à perfeição representa o momento em que você realmente faz uma arte marcial sua, não mais presa às suas formas. Nesse ponto, você nem precisa mais depender de técnicas de espada. Da mesma forma, toda técnica de espada é apenas uma aproximação à verdadeira essência do caminho da espada. Entenda e 100 outros virão. Ying Bing juntou 2 dedos e roçou levemente a lateral de um caule de bambu. Imediatamente, uma marca apareceu, não o vermelho flamejante das penas de Gro, mas um azul gelado. Os olhos de Limo se arregalaram um pouco, incapaz de conter o espanto. 1000 penas do Grossé de fogo havia sido transformado pelo bloco de gelo em 1000 penas do Grossé de gelo. Isso provou que ela havia internalizado completamente essa técnica de espada de alto nível. E ele nunca tinha visto praticar isso. O auge da sua arte com espada deve lhe conceder controle total sobre o tempo, a quantidade e a posição de sua força. Você poderia até condensar 1000 penas em uma só, focando tudo em um único ponto, perfurando pedra como água pingando. No momento em que suas palavras caíram, snap! Uma das marcas de penas do guindaste explodiu abruptamente, seu poder 10 vezes maior que um único golpe. O que você deve fazer agora é esquecer as técnicas. Pegue sua espada. Certo. Limo sacou sua espada de aço surrada e entalhada. Quando se preparava para se mover, uma pequena mão fria se entrelaçou sobre a dele, seguida pelo delicado perfume de uma jovem mulher envolvendo-o. Ying Bing segurou sua mão firmemente. Limo. Isso era diferente da sensação de pular no abismo claro. Naquela época, a queda livre deixava sua mente em branco, sem espaço para pensamentos errantes. Mas agora, não perca o foco. Só vou te guiar uma vez. Uma voz clara e nítida soou ao seu ouvido. Ensino prático de verdade. Mesmo em sua vida passada, entre seus discípulos, alguns de talento extraordinário, ela nunca oferecera mais do que algumas palavras de conselho. Ying Bing nunca tinha ensinado ninguém com tanta dedicação antes. Entendi. Limo acalmou sua mente e começou a aprender com dedicação. 15 minutos depois, Ying Bing soltou sua mão e silenciosamente se afastou. Em seu abraço agora estava um governante de origem desconhecida, seu olhar tranquilo enquanto o observava. Seus lábios vermelhos se entreabriram levemente. Prática. Limo. Será que o bloco de gelo significava que, se a forma dele estivesse errada, ela chicotearia suas palmas com aquela régua? 5 minutos depois, Yong-Li recebeu sua resposta. Não as palmas das mãos. Eu sou um homem adulto. Desde quando as pessoas levam palmadas no bumbum? Limo apertou as costas em protesto. Não doeu. Mas a humilhação. PFFT, Shangwon riu até quase cair da poltrona reclinável, lágrimas escorrendo de seus olhos. Ying Bing permaneceu imóvel, baixando o olhar enquanto dizia, esqueça as formas de espada. Você acabou de usá-los de novo. O poder se origina da terra, flui pelos seus meridianos. Você não precisa de formas de espada para alcançar o mesmo efeito. Nenhuma palavra sobre o incidente do bumbum. Não há espaço para negociação. Tá bom, tá bom. Se eu, Limo, não me mostrar um pouco, você vai achar que não sou trapaceiro, né? Instintos marciais. Ativar. 5 anos de conhecimentos marciais injetados com sucesso. Ano 1. Sob a orientação de Ying Bing, você alcançou a iluminação e começou a se esforçar para compreender a essência da esgrima, deixando as formas ir. Ano 5. Com prática incansável, você esqueceu quase metade das formas de espada, não mais preso às 3 primeiras posturas. Droga. Mesmo com as dicas do bloco de gelo, 5 anos de conhecimentos marciais só me trouxeram até aqui. Se eu tivesse forçado sozinha, quem sabe quanto tempo teria levado. Estou pronto. Limo pegou sua espada e começou a praticar novamente. Você realmente entendeu? Ao vê-lo brandir a lâmina,
Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Ying Bing. Mas depois de apenas alguns movimentos, Limo parou. Ah! Você poderia me guiar mais uma vez? Tudo bem. Após um breve silêncio, Ying Bing assentiu em concordância. E assim, a mini-aula de esgrima do bloco de gelo foi retomada. Espere por mim um segundo. Entendi. Agora me guia por isso novamente. Essa cena se repetia várias vezes. Ying Bing sentiu uma estranheza indescritível. Era como se Limo era ao mesmo tempo brilhante e denso. Durante as aulas, ele era desajeitado, frequentemente precisando de correções, até cometendo erros que ela considerava constrangedoramente básicos. Mas quando deixado sozinho para refletir por um tempo, era como uma epifania, todas aquelas falhas e erros sumiam. Então, momentos depois, ele pedia para ele ensinar a próxima parte. O que ela não sabia era o seguinte: a pequena Liz só estava juntando instintos marciais. 3 dias depois, naquela noite, o bloco de gelo, que acabara de romper para os 12 meridianos, sonhou novamente. Ela sonhava com a época em que governava o palácio de Cássia, antes de ascender como a imperatriz do céu Fênix. Naquela época, o conflito entre as facções ortodoxa e demoníaca das planícies centrais estava em vigor. A corte imperial observava de fora, atiçando as chamas, ansiosa para ver as seitas enfraquecerem umas às outras. O Palácio Cássia caminhava na linha entre a retidão e o mal, raramente interferindo nos assuntos marciais, mas reunia quase metade das cultivadoras femininas mais poderosas do reino. Assim, ambos os lados lutaram desesperadamente para conquistá-los. Mas a grande dinastia Eu claramente não queria que o Palácio Cássia desequilibrasse ao se juntar a qualquer um dos lados. Assim, o príncipe herdeiro, já atuando como regente na época, chegou ao Palácio Cássia com presentes de noivado tão luxuosos que fariam qualquer facção importante babar. Este príncipe herdeiro deseja unir-se em matrimônio com o governante do Palácio de Cássia, forjando um laço eterno. Não era a primeira proposta de casamento que ela recebia, mas era a mais grandiosa. Mas o resultado não foi diferente. O pretendente não resistiu nem a 3 golpes. Não tenho interesse nos fracos. As pessoas continuavam a incomodá-la, era infinitamente irritante. Na verdade, ela não tinha nenhum interesse em disputas de poder ou derramamento de sangue. Além de garantir seu lugar no topo das artes marciais, nada mais importava para ela. Então deve ter sido isso que ela disse naquela época. Mas, à medida que os rumores se espalhavam, isso se transformou em: o governante do Palácio Cássia prefere homens mais fortes que ela. Essa história persistiu mesmo depois que ela se tornou a imperatriz do céu da Fênix, embora naquela época ninguém ousasse mais desafiá-la. Ultimamente, tenho sonhado bastante. Sem chegar ao reino dos espíritos da observação, ainda não consigo controlar minha própria mente. E Ying Bing se levantou, tirando a geada de seus ombros. Além da janela, o som de esgrima se espalhou. Ela empurrou a persiana. Sob a luz do sol, um jovem dançava com sua lâmina. A sombra da espada às vezes se fragmentava em centenas, às vezes se fundia em uma só. Fluido, sem esforço, como um guindaste mortal esticando suas asas. E Ying Bing observava em silêncio, o mais leve sorriso surgindo em seus lábios, que ela mesma nem percebeu. Ela supôs que não era uma má professora. Claro, o talento de Limo também teve um papel. Curiosamente, com uma orientação de $2, ele progrediu a passos largos. Sem isso, ele parecia completamente comum. Mas, no geral, $2 apesar dos tropeços, ele realmente dominou essa arte superior da espada na perfeição. E Ying Bing inicialmente achou que chegar à conclusão já seria impressionante o suficiente. Isso superou em muito as expectativas. Em meio mês, quando o sistema classificasse os gênios do domínio do deserto oriental, talvez ela realmente visse o nome dele em algum lugar dos níveis intermediários. Investing em Imperatriz capítulo 42, selecionando guerreiros na caverna Xinfeng do lado de fora da janela da carruagem, a paisagem pitoresca da cordilheira Qinjuan se afastava ao longe. Finalmente posso me chamar de espadachim agora. Da maestria à perfeição. 80 anos. A empolgação inicial do pequeno Li com sua conquista diminuiu um pouco enquanto ele começava a calcular se o custo havia sido alto demais. No geral, ele passou mais de um século de conhecimentos marciais em sua esgrima. Se não fosse pelo fato de que o bloco de gelo o ensinou pessoalmente, o custo teria sido ainda maior.
Parecia um pouco como gastar 2 meses de salário em um PC gamer de alto padrão em sua vida passada, só para deixá-lo pegando poeira sem tempo para jogar. Bem, talvez não tão extremo assim. Uma técnica de espada aperfeiçoada era, sem dúvida, muito mais poderosa do que apenas socar seu caminho. Minhas reservas de conhecimentos marciais ainda devem ser suficientes por enquanto. Com 110 anos restantes, não vou ficar desesperado se adquirir novas técnicas marciais. Após uma breve contagem mental, Lima afastou o pensamento. Quando entrar na caverna da borda divina, deu uma olhada naquela espada Xixião. E Ying Bin tomou um gole de chá. Certo. Limo concordou prontamente. Para ser sincero, ele já planejava tentar empunhar Xixião. Não por algum rancor mesquinho, como buscar vingança depois de ser derrotado por uma espada em um estilo dramático de 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste. A natureza flamejante de Xixiao complementava sua técnica do coração de chama, nascido de lótus, amplificando seu poder, tornando-a uma combinação ideal para ele. O aumento talvez não fosse tão perceptível no reino do Qi Sangue, mas uma vez que ele chegasse ao reino do sopro interior, a diferença seria inegável. Agora, o som rítmico dos metais podia ser ouvido do lado de fora da janela. Ao sair da carruagem, viu uma multidão agitada reunida diante da entrada da caverna da borda divina. No momento em que Ying Bing desceu, os murmúrios na área diminuíram, substituídos por olhares admirados. A simples presença do bloco de gelo. Ela não era apenas discípula pessoal do líder da seita, era o futuro de toda a seita Qinjian. Mesmo entre seus pares e ao longo da longa história da seita, seu brilhantismo era incomparável. Irmão Li. Júnior Li. Duas vozes gritaram simultaneamente da multidão, seus donos trocando olhares surpresos. Moron Xiao e Xiao Qin se cumprimentaram com um leve aceno de cabeça. Eles se cruzaram durante os julgamentos da seita, onde ambos se saíram admiravelmente. Irmão Li, você realmente ficou em primeiro lugar, impressionante como sempre. Moron Xiao elogiou. Fiquei chocado quando soube da notícia. A aura de Xiao Qin havia ficado visivelmente mais forte. Tendo passado pelas provações, ele havia retomado seu lugar como discípulo interior. O que surpreendeu foi que a aura do Júnior Li agora superava até a sua própria. E ali estava ele, tendo reconstruído sua cultivação do zero com a orientação de um mestre. O progresso do Júnior Li foi simplesmente impressionante. Que tipo de arma o Júnior Li pretende pegar hoje? Minha esgrima teve alguns avanços recentes. Júnior Li não deve ter dificuldade para conseguir uma arma famosa. Irmão Xiao claramente subestima o irmão Li. Após algumas breves formalidades, os dois compartilharam atualizações sobre suas últimas tentativas. Moron Xiao havia alcançado um avanço no refinamento corporal, atendendo às expectativas do ancião e conquistando o direito de aprender as técnicas de forja do pico divino. Enquanto isso, Xiao Qin não só havia retornado à seita interna, como também chamou a atenção de um ancião, que poderia aceitá-lo como discípulo pessoal. O futuro de todos parecia promissor. Ao ver as pessoas em quem investira prosperando, Little Lin não pôde deixar de sentir um orgulho crescente. Clang, clang, clang. De repente, o som de um gong ecoou da entrada da caverna da borda divina. O diácono da seita interna que supervisionava a caverna avançou. Chegou a hora. Todo ano, a caverna da borda divina se acalmava brevemente antes de explodir com ainda mais intensidade. Discípulos que ainda não haviam alcançado reinos superiores normalmente usavam essa janela para entrar e escolher suas armas. A multidão instintivamente se abriu caminho para dar passagem. Ying Bing abaixou o olhar e entrou na caverna. Ainda assim, ela parou no meio do primeiro nível, levantando uma mão esguia e pálida. Assim que a confusão se espalhou entre os espectadores, zing! Um coro de gritos de espada ecoou enquanto mais de uma dúzia de faixas brancas brilhantes cortavam o ar, pairando diante de Ying Bing para que ela escolhesse. Cada uma delas era uma espada famosa. Como dizer? Assistindo a isso, Limo se sentiu como alguém com uma afinidade natural por gatos entrando em um café de gatos. Ele não ficou particularmente surpreso, mas o mesmo não podia ser dito de todos os outros. Suspiros e exclamações explodiram instantaneamente. Armas famosas. Todos eles armas famosas. O que diabos? Eles não só a reconheceram, como também voaram do terceiro nível só para se oferecer. Eu achava que armas famosas tinham seu próprio orgulho e mal olhavam para pessoas comuns. Por que estão cercando ela hoje? Isso é assustador.
Espere, olhe. O que é isso? Em meio à confusão, mais dois riscos, um azul, outro branco, cruzavam a caverna. As outras espadas famosas se apressaram a abrirem caminho. Um irradiava um calor escaldante, o outro um frio gelado. Para Limo, ambos eram velhos conhecidos. Shi Xiao. Tian Xuang. A multidão sentiu como se tivessem tirado o fôlego. Isso era algo com que eles nem ousariam sonhar. Até os discípulos do Pico Divino não conseguiam evitar fazer uma careta. Muitos treinaram por anos, mas só ouviram rumores dessas duas armas profundas, espadas forjadas pelo ancestral fundador da seita. Eles nunca tinham nem visto antes. Como eles os reconheceram? Entre as armas profundas alojadas no Pico Divino, apenas duas eram espadas. Tian Xuang. Ying Bing estendeu a mão e agarrou a espada branca, sua lâmina como uma serpente de gelo. A sensação familiar voltou. A espada Skifrost tremia levemente, irradiando uma alegria inconfundível. Sem olhar para as outras armas, Ying Bing segurou a espada e saiu com passos decididos. Passando por Limo, ela sentiu levemente um pequeno gesto de incentivo. Limo. Isso acabou rápido demais. Quando olhou novamente, a espada da névoa escarlate havia desaparecido. Bem, parecia que ele teria que seguir o caminho convencional e passar pelo teste da espada da névoa escarlate. Irmão Li, acredito que você também vai conseguir uma arma profunda, disse Muron Xiao, dando tapinhas em seu ombro. Xiao Qin concordou com um aceno. Vamos, então. Lima sorriu e deu um passo à frente. Ah, certo. No fundo da caverna da borda divina, um martelo ainda o chamava. O mesmo puxão que sentira antes ainda persistia. Agora, se ele pudesse levar apenas uma arma. Martelo ou espada? Lima hesitou por exatamente 3 segundos e 1/3 antes de escolher o martelo. Sem dúvida, aquela coisa era o pai de todas as armas profundas. Claro, mesmo que quisesse e pudesse levantar, o ancião aí talvez não aprovasse. Aquele martelo era o sangue vital do Pico Divino. Vamos dar uma olhada primeiro, ele refletiu. Enquanto Limo refletia, o trio desceu ao 3º nível da caverna da borda divina. Meu mestre disse que julgar a qualidade de uma arma depende do material, da técnica de forja e do controle de têmpera. Muron Xiao recitou, aplicando o conhecimento de ferraria de Shuela enquanto examinava as lâminas. O olhar de Xiao Qin percorreu a variedade de armas famosas. Então, a voz do venerável Marcial das Mil Formas ecoou em sua mente. Aquela garota Ying Bing realmente tem muita sorte agarrada a ela, exatamente como eu disse. Mestre, está se referindo ao fato de ela ganhar reconhecimento profundo de uma arma? Xiao Qin perguntou casualmente. Que uma arma profunda se torne em sua lâmina é uma bênção por si só. O venerável Marcial das Mil Formas riu da perspectiva limitada de seu discípulo. O que eu digo é a herança que ela obteve. Herança? Você quer dizer o fenômeno radiante de alguns dias atrás? A curiosidade de Xiao Qin foi despertada. Dias antes, um espetáculo de luz multicolorida se estendeu pelo céu, gerando especulações intermináveis dentro da seita. Uma teoria era que Ying Bing, o verdadeiro discípulo do líder da seita, havia adquirido um legado imensamente poderoso. Agora, parecia que era realmente assim. As palavras de seu mestre nunca haviam estado erradas antes. Eu li sobre isso em um antigo texto aviário, confirmou a voz envelhecida. Então a herança é incrivelmente poderosa. Mais do que apenas poderoso. Um traço de nostalgia atingiu o tom do venerável Marcial das Mil Formas. A fênix primordial de 9 cores tem 9 almas, cada uma contendo mistérios sem limites. Obter mesmo permite dominar os céus e a terra. Se todos estiverem reunidos, combinados com o corpo das 10 extremidades daquela garota, ela pode até ascender ao reino lendário. Reino lendário? Xiao Qin franziu a testa, confuso, e balançou a cabeça. Ainda acho que o irmão Júnior Limo não é menos notável. As conquistas futuras dele não vão ficar atrás das da irmã Júnior e Ying Bing. Seu teimoso. Que tal uma aposta? O venerável Marcial das Mil Formas riu cicamente. Seu discípulo era excelente em todos os aspectos, exceto em sua teimosia. A perseverança era vital nas artes marciais, mas rigidez excessiva levava a mente fechada. Tudo bem, mestre. Qual é a aposta? Se seu irmão Júnior lhe aguentar 10 movimentos daquela garota na grande competição da seita, eu perco. Vou te dar algo grandioso. Se eu ganhar, vamos discutir os termos depois.
A diversão permeava a voz do venerável, sua confiança inabalável. Xiao Qin concordou sem hesitar. Então, sob a orientação de seu mestre, começou a escolher uma arma. Enquanto isso, a pequena Ali permanecia felizmente alheia. Se soubesse, teria perguntado: velho Xiao, de onde você tirou essa fé cega em mim? A essa altura, ele já havia chegado ao 4º nível. Seu olhar fixou solenemente na espada da névoa escarlate enquanto se curvava respeitosamente. Assim como antes, a espada vibrou levemente. Embora muito menos intensamente do que quando voou para o lado de Ying Bing. Como se Limo simplesmente não fosse tão atraente. 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste. Limo murmurou baixinho, um fogo competitivo acendendo em seus olhos. Hoje, ele conquistaria isso sem falhar. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.